Para assistir a minhas vídeos incríveis, inscreva-se no canal. O vento de Chicago atravessava meu casaco como se ele nem existisse. Entrava pelos espaços do meu cachecol enquanto eu caminhava devagar pela calçada quebrada até o meu prédio. Fevereiro já tinha tomado conta da cidade com aquele cinza de sempre, deixando tudo com cara de coisa velha e suja. Meu crachá de especialista em marketing ainda estava pendurado no meu pescoço, um lembrete de que eu finalmente tinha terminado a 55ª hora de trabalho da semana. Eu devia estar pensando na apresentação que deu certo ou no e-mail do cliente elogiando minha estratégia. Mas tudo o que eu queria era me jogar no meu sofá usado e fingir que o mundo não existia por algumas horas. A porta de segurança do prédio se fechou com um clique forte atrás de um entregador que estava saindo. Peguei meu chaveiro eletrônico e reparei no aviso escrito à mão colado no vidro: câmeras de segurança em manutenção, algo bem comum no West Side. Pelo menos a trava magnética fechou com um tum firme, separando o caos da rua do meu pequeno refúgio. Fazia tempo que eu tinha parado de reclamar dos defeitos do prédio. Com 26 anos e ganhando $55.000 por ano em uma das cidades mais caras dos Estados Unidos, eu aprendi a escolher minhas batalhas. Eu achava que aquela porta de aço pesada me mantinha segura. Não sabia ainda que uma porta trancada só afasta pessoas honestas, não alguém paciente o bastante para esperar um vizinho distraído segurar a porta por educação. Meu apartamento ficava no 3º andar, número 3C. O corredor sempre tinha cheiro da comida da senhora Higgins, do 3A, alho misturado com algo meio floral que eu nunca consegui identificar. Mas naquele dia, algo parecia diferente. Coloquei a chave na fechadura. Ela girou facilmente, como sempre. Nenhum arranhão, nenhum sinal de arrombamento. A porta abriu rangendo nas dobradiças que precisavam de óleo, e eu entrei. Foi aí que eu senti. Sabe aquela sensação de entrar em um lugar e, sem saber explicar, ter certeza de que alguém esteve ali? Não é algo lógico. Não é uma coisa que você consegue apontar e dizer: pronto, é prova. É mais profundo, mais instintivo. É como se o ar estivesse diferente, como se a energia do seu espaço tivesse sido mexida. Minha TV de $800 ainda estava no suporte barato da IKEA, com a tela refletindo a luz fraca do fim da tarde. Meu laptop continuava em cima do balcão da cozinha, exatamente onde eu tinha deixado de manhã. Nada tinha sumido. Nada parecia claramente fora do lugar. Mesmo assim, tudo estava errado. Coloquei minha bolsa no chão devagar, e minha mão foi direto para o celular, quase sem pensar. As fotos na estante, uma minha com a Hannah na formatura dela, outra minha com a Maya naquele bar de karaokê, que estavam em ângulos um pouco diferentes, só um pouco. Como se alguém tivesse pegado para olhar e depois colocado de volta sem se importar em deixar do jeito certo. Fui andando em direção à cozinha. Foi então que senti o cheiro. Molho de tomate. Forte, bem temperado, claramente feito em casa. Mas eu não cozinhava nada com molho de tomate fazia semanas. Minha geladeira só tinha meio pimentão estragando, um leite duvidoso e uma gaveta cheia de sachês de comida por delivery. Essa era a realidade de quem trabalha mais de 50 horas por semana só para sobreviver. Meu coração começou a bater forte no peito. A parte racional da minha cabeça gritava para ligar para a polícia. Alguém tinha entrado no meu apartamento. Alguém tinha invadido meu espaço, mexido nas minhas coisas, cozinhado na minha cozinha. Mas então surgiu a outra voz. A voz que eu treinava desde criança. A voz que dizia: não faça escândalo, não exagere, não crie drama quando pode existir uma explicação razoável. Talvez eu estivesse sendo paranoica. Talvez as fotos sempre tivessem ficado daquele jeito, e eu só nunca tivesse reparado. Talvez o cheiro estivesse vindo do apartamento de algum vizinho, passando pelos dutos de aquecimento. Talvez eu estivesse ficando louca depois de mais uma semana pesada, cheia de prazos, tentando fazer $55.000 por ano render entre aluguel, contas, empréstimos estudantis e a necessidade básica de vez em quando, comer algo que não saísse do micro-ondas. Meu celular vibrou na minha mão, me fazendo pular. Uma mensagem. Da minha mãe. Passei aí para deixar um pouco de comida e ver se minha filha estava bem. Sua geladeira estava muito vazia. As palavras na tela ficaram embaçadas enquanto minha visão se fechava. Minha respiração ficou curta e rápida. Ela esteve ali. Minha mãe tinha entrado no meu apartamento, andando pelos cômodos, abrindo minha geladeira, julgando a bagunça da minha vida. Outra mensagem chegou logo em seguida. Usei a chave reserva, espero que você não se importe. Te amo. Espero que você não se importe.
A lembrança veio como uma onda forte, me puxando para o passado. 2 anos antes, no dia da mudança. Eu estava tão animada, tão orgulhosa. Meu primeiro apartamento, meu primeiro gosto real de independência depois de 4 anos de faculdade e 2 anos morando em casa enquanto juntava dinheiro para o depósito. Patrícia Shepard, minha mãe, tinha me ajudado a subir as caixas por aquelas 3 escadas. Ela elogiou o lugar, mesmo sendo pequeno, com azulejos rachados no banheiro e a janela do quarto dando para uma parede de tijolos. Ela me abraçou forte e disse o quanto estava orgulhosa de mim. E então, quando já estava indo embora, ela parou na porta. Querida, você se importaria se eu ficasse com uma chave reserva? Sabe, só para emergências. E se você se trancar para fora? Ou se acontecer um incêndio e você não estiver em casa e os bombeiros precisarem entrar? Ou se você ficar doente e eu precisar trazer uma sopa? A voz dela era tão calma, tão de mãe, tão cheia de preocupação. Eu hesitei. Algo dentro de mim se apertou, um aviso que eu ainda não sabia entender. Mas como dizer não para a própria mãe? Como dizer para a mulher que te criou que você não confia nela com a chave da sua casa? Que tipo de filha ingrata isso me tornaria? Então eu disse sim. Entreguei aquela chave reserva com um sorriso, achando que estava só sendo prática, acreditando que o jeito controlador dela era apenas amor, um amor exagerado de mãe superprotetora. Agora eu estava ali, na minha cozinha violada, olhando para aquela mensagem e me sentindo uma idiota. Minhas mãos tremiam quando abri o contato dela e apertei o botão de ligar. Chamou 3 vezes antes de ela atender. Leia, eu estava mesmo pensando em você. Viu minha mensagem? Deixei uma torta de frango bem gostosa na geladeira. Você parecia tão magra da última vez que eu. Mãe, minha voz saiu mais dura do que eu queria. Você não pode simplesmente entrar no meu apartamento quando quiser. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, numa voz mais baixa. Eu só estava tentando ajudar. Você não pediu permissão. Eu sou sua mãe, Leia. Desde quando eu preciso de permissão para ver se minha filha está se alimentando direito? Você trabalha aquelas horas horríveis naquele emprego, e eu sei que você não está cuidando de si mesma. Alguém precisa cuidar. Eu tenho 26 anos. Eu consigo cuidar de mim. Consegue mesmo? A voz dela mudou, ficando mais afiada. Porque sua geladeira conta outra história. Prateleiras quase vazias. Leite vencido. Para. A palavra saiu afiada, quase cortando. Você mexeu na minha geladeira? Eu estava guardando a comida. Precisei abrir espaço. Minha mão livre apertou a bancada da cozinha com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu quero essa chave de volta. Outro silêncio. Mais longo dessa vez. Quando ela falou de novo, a voz estava carregada de choro. Você vai tirar minha chave? Vai trancar a própria mãe como se eu fosse uma criminosa? Mãe, por favor, não faz isso. Depois de tudo que eu fiz por você. De todos os sacrifícios que eu e seu pai fizemos. Depois da faculdade que pagamos. Depois de anos colocando suas necessidades em primeiro lugar. Depois de tudo. A voz dela se quebrou em um choro. É assim que você nos retribui? Me tratando como se eu nem fosse bem-vinda na casa da minha própria filha? A culpa me atingiu com força, quente e conhecida. Essa era a dança que fazíamos a vida inteira. Eu colocava um limite. Ela usava a emoção como arma. Mas dessa vez, eu me mantive firme. Eu não estou dizendo que você não é bem-vinda. Estou dizendo que você precisa ligar antes. Precisa perguntar. Não pode simplesmente entrar quando quiser. Tudo bem. A palavra saiu curta. Fria. Tudo bem, Leia. Se é assim que você quer. Vou devolver sua preciosa chave. Te encontro amanhã depois do trabalho. Isso te satisfaz? Sim. Obrigada. Ela desligou sem se despedir. Fiquei parada na cozinha, naquele apartamento que já não parecia mais meu, me perguntando se eu tinha ganhado ou perdido. A torta estava na geladeira, ainda morna. Eu não consegui comer. Na noite seguinte, Patrícia me encontrou no saguão do prédio. Estava impecável, como sempre, calça bem passada, suéter de cachemir, pérolas no pescoço. Os olhos estavam vermelhos, e ela fez questão de que eu percebesse. Aqui.
Ela colocou a chave na minha mão, deixando a mão dela ali por um segundo a mais. Espero que você saiba o quanto isso me machuca. Sinto muito que você esteja magoada. Mas eu preciso desse limite. Limite. Ela repetiu a palavra como se tivesse um gosto ruim. É assim que a sua geração chama a falta de gratidão, eu imagino. Ela virou as costas e foi embora antes que eu pudesse responder, os saltos batendo no piso do saguão com raiva contida. Segurei o metal frio na mão e senti uma pequena onda de vitória. Eu tinha conseguido. Tinha retomado o controle. Eu só não fazia ideia de que aquilo era apenas o primeiro passo. 3 dias de relativo silêncio se passaram, me dando uma falsa sensação de segurança. Eu comecei a relaxar, a acreditar que talvez Patrícia realmente respeitasse o limite que eu tinha imposto. Eu deveria saber que não seria tão simples. Foi na noite de sexta-feira que a paranoia voltou. Eu estava organizando a gaveta da minha mesa, enrolando para não começar a análise de mercado que eu tinha trazido do trabalho, quando resolvi colocar a chave devolvida de volta no meu chaveiro reserva. Peguei a chave que Patrícia tinha me entregado no saguão e comparei com a minha chave original. Meu estômago afundou. A chave que ela me devolveu era de latão brilhante, com as bordas afiadas e limpas. A minha chave original, a que eu tinha dado para ela 2 anos antes, estava gasta, com o metal opaco de tanto uso. Corri até a gaveta da bagunça e peguei a chave reserva que eu guardava para emergências. Coloquei as 3 em cima da mesa. Original. Reserva de emergência. E a chave devolvida. Nada fazia sentido. A chave que ela me deu não era a mesma que eu tinha entregado. Era uma cópia novinha. Minhas mãos começaram a tremer quando a realidade ficou clara. Ela não tinha feito uma cópia agora. Ela tinha ficado com a chave original 2 anos atrás e ido a uma loja fazer uma cópia só para me devolver. Aquilo foi um teatro. Um movimento calculado para me fazer achar que eu tinha vencido, enquanto ela mantinha o acesso. Ela ainda tinha uma chave do meu apartamento. Eu me senti enjoada. A violação era muito mais profunda do que eu tinha imaginado. Ela tinha planejado tudo. Tinha me enganado de propósito, sabendo que eu confiaria na palavra dela. Peguei o celular e liguei para o primeiro chaveiro que apareceu no Google. Atendimento 24 horas. Ainda bem. O técnico chegou 90 minutos depois, um homem de uns 50 anos, com cara de cansaço, claramente tirado do jantar. Alguém que você conhece tem uma chave? Ele perguntou, enquanto mexia na fechadura. Minha mãe. Ele nem levantou a cabeça. Uns 70% das minhas chamadas de emergência são assim. Pais. Ex-parceiros. Ex-colegas de casa. As pessoas acham que uma chave é amor. Não é. É só um pedaço de metal. Sabedoria de chaveiro às 9 da noite, numa sexta-feira. Eu teria rido, se não estivesse tão furiosa. A conta deu $250. Fechadura nova. Maçaneta nova. 2 chaves novas, só para mim. Fiquei olhando para o valor e senti o peito apertar. Aquilo era meu fim de semana. Cancelado. Eram as compras do mercado de 2 semanas. Era pequena folga entre mim e o cartão de crédito. Entreguei meu cartão de débito e tentei não pensar no miojo que eu ia comer por um bom tempo. Mas, pelo menos, eu conseguia respirar de novo. Ela não podia mais entrar. As fechaduras agora eram minhas. Só que o ataque já tinha mudado de forma. A mensagem veio do meu pai, no domingo à tarde. Robert Shepard quase nunca mandava mensagem. Ele preferia dar seus julgamentos pessoalmente ou por telefone, onde podia ouvir você se contorcer. O fato de ele ter mandado um texto mostrava que aquilo era pensado, calculado. Gastei mais de $40.000 na sua faculdade, não para você tratar seus pais como estranhos. Não deixei o dinheiro que ganhei com tanto esforço criar uma filha ingrata. Li a mensagem 3 vezes. A cada leitura, minha pressão subia. $40.000. Ele conseguiu transformar toda a nossa relação em uma transação. 4 anos em uma universidade pública, parte paga com bolsas e meus próprios empréstimos estudantis, mais a parte que eles contribuíram como pais. Tudo isso virou uma arma, uma bomba de culpa feita para acabar com qualquer resistência minha. Outra mensagem chegou logo depois. Sua mãe chorou por 2 horas depois que você a acusou de ser uma criminosa. É essa pessoa que você se tornou? Digitei e apaguei 5 respostas diferentes.
Tudo o que eu queria dizer sobre limites, sobre respeito, sobre o fato de trocar as fechaduras não ser uma acusação, mas uma necessidade, seria distorcido. Usado como prova da minha ingratidão, da minha frieza, da pessoa que eles diziam não reconhecer mais. Então eu não respondi. Deixei as mensagens ali, sem resposta. Mas o silêncio não me protegeu. Patrícia começou a ligar. 3 vezes por dia no começo. Depois, mais ainda. Ela deixava recados de voz que começavam doces, dizendo que só queria saber como estava a filhinha dela, e terminavam com veneno. Acho que você está ocupada demais para a família agora. Robert começou a mandar e-mails para o meu endereço de trabalho. À primeira vista, pareciam profissionais, educados. Mas qualquer um que lesse com atenção perceberia a manipulação. Espero que você esteja bem. Sua mãe comentou que você anda estressada. Estamos sempre aqui se quiser conversar sobre o que realmente está acontecendo. O que realmente está acontecendo? Como se meu desejo por privacidade fosse um sintoma de algum problema maior que eles precisavam analisar e consertar. As ligações vinham na hora do almoço, no meio de reuniões, e naquele silêncio precioso da manhã antes do trabalho, quando eu tentava me preparar para o dia. Meu celular virou uma arma apontada direto para minha paz. Comecei a deixar tudo cair na caixa postal. Parei de ler as mensagens assim que chegavam. Mas nem isso impediu a vibração constante, as notificações se acumulando como contas que eu não conseguia pagar. Hannah percebeu primeiro. Estávamos tomando café numa quarta-feira à tarde, uma rara pausa na agenda das duas, quando ela pegou meu celular da mesa. Leia, você tem 47 mensagens não lidas. 47. Eu sei. São todas deles? A maioria. Peguei o celular de volta e silenciei. Algumas agora são do meu pai também. A expressão da Hannah mudou de preocupação para raiva. Eles estão fazendo jogo duplo com você. Está tudo bem. Eu troquei as fechaduras. Eles não conseguem mais entrar. Mas ainda estão chegando até você. Ela se inclinou para a frente, baixando a voz. Você emagreceu. Parece exausta. Quando foi a última vez que você dormiu a noite inteira? Eu não respondi, porque nós duas sabíamos a verdade. A fechadura nova tinha impedido a invasão do meu espaço físico. Mas não tinha feito nada para parar o cerco psicológico. Se é que não tinha piorado tudo. Patrícia foi além dos recados de voz. Ela começou a aparecer no meu prédio. Não subia até o apartamento, mas ficava no saguão. Na primeira vez que a vi ali, meu coração quase parou. Ela estava sentada no sofá velho perto das caixas de correio, parecendo pequena, triste e perfeitamente posicionada para me interceptar. Eu estava pela região, ela tinha dito, como se West Side fosse perto da casa suburbana perfeita dela, a 40 minutos dali. Achei que a gente podia conversar. Conversar de verdade, sem toda essa raiva entre nós. Eu continuei andando, com o coração disparado e as mãos tremendo. Eu tenho compromissos, mãe. Compromissos. Ela falou como se eu tivesse dito que ia entrar para uma seita. Você sempre tem compromissos agora. Compromissos que não incluem sua família. Eu não parei. Não podia. Se eu parasse, se eu entrasse na conversa, ela me puxaria de volta. Isso foi há uma semana. Ela já tinha voltado mais 2 vezes desde então. Sempre a mesma coisa. Só estava pela região. Sempre com aquela expressão de mágoa que me fazia sentir um monstro só por querer espaço. O assédio pelo telefone continuava. A pressão moral só aumentava. Minha caixa de e-mails virou um campo minado, com assuntos como precisamos falar sobre o seu comportamento, preocupados com você e o mais devastador de todos, onde foi que erramos? Sentada sozinha no meu apartamento, num domingo à noite, com o celular vibrando pela 15ª vez naquele dia, eu percebi que estava lutando a batalha errada. Uma fechadura física só bloqueia uma porta. Ela não para a manipulação, a culpa, o desgaste constante dos seus limites através de pressão insistente. Eles estavam tentando me ensinar uma lição. Você pode trocar as fechaduras, mas não pode mudar o fato de que nós somos donos de você. Nós pagamos sua faculdade. Nós te criamos. Temos direitos sobre você que nenhuma fechadura pode tirar. Olhei ao redor do meu apartamento, meu lugar seguro que já não parecia seguro, e soube que algo precisava mudar. Eu não podia viver assim. Não por mais uma semana, um mês, um ano da minha vida. O custo das novas fechaduras tinha sido $250.
Mas o custo da minha paz, da minha sanidade, da minha capacidade de funcionar como uma adulta independente? Esse preço só aumentava a cada dia. Meu celular vibrou de novo. Outra mensagem da Patrícia. Fiz seu bolo de carne favorito hoje à noite. Lembra como você me ajudava a fazer quando era pequena? Eu sinto falta daqueles dias. Eu sinto falta da minha filha. Fiquei olhando para aquelas palavras, sinto falta da minha filha, e senti algo endurecer dentro de mim. Ela não sentia falta de mim. Ela sentia falta da versão de mim que nunca dizia não, que nunca questionava, que nunca exigia ser tratada como uma adulta com direito à privacidade e a limites. Aquela versão não existia mais. E eu começava a entender que nenhuma explicação, nenhuma conversa calma, nenhuma esperança de que eles entendessem, faria com que aceitassem isso. A fechadura da minha porta tinha sido só o começo. Eu tinha impedido a entrada física deles no meu espaço. Mas eles ainda estavam na minha cabeça, no meu celular, no meu emocional. Eu precisava de uma arma maior. Só ainda não sabia qual seria. O silêncio frágil durou exatamente 2 semanas. Foi esse o tempo que minha mãe levou para me testar de novo. Eu devia saber que a paz não ia durar. E o que eu não esperava era que Patrícia Shepard não aceita barreiras. Ela desmonta uma por uma. Era uma terça-feira à tarde quando meu telefone tocou com um número desconhecido. Eu estava na minha mesa, no meio de uma apresentação para um cliente, quando vi o código de área 312 aparecer na tela. Aqui é a Leia, atendi, de forma profissional e direta. Senhorita Shepard, aqui é Mark Ellison, gerente do prédio Westside Towers. A voz dele era fria, sem nenhum traço de gentileza. Meu estômago afundou. Tivemos um incidente no saguão envolvendo uma mulher que diz ser sua mãe. O mundo pareceu virar de lado. Que tipo de incidente? Consegui perguntar, mesmo já sabendo a resposta. Lá no fundo, eu sempre soube que isso ia acontecer. A polícia está aqui, senhorita Shepard. Acho que você precisa saber o que aconteceu. 20 minutos antes, segundo o relato do Mark, minha mãe tinha entrado no saguão do prédio com a confiança de sempre, aquela confiança de quem nunca escutou um não. Ela foi direto para os elevadores, tirou a chave antiga da bolsa e tentou usá-la no painel de chamada. Nada. Ela tentou de novo. E de novo. A chave que lhe dava acesso não autorizado há meses agora não passava de um pedaço de metal inútil. Foi quando ela se virou para a recepção. Eu preciso que você me deixe entrar no apartamento da minha filha, anunciou para Marcos, o segurança de plantão. Não pediu. Anunciou. Para crédito de Marcos, ele seguiu o protocolo. Senhora, vou precisar ver sua identidade e confirmar que seu nome está na lista de visitantes aprovados. Eu não preciso estar em nenhuma lista. Eu sou a mãe dela. Do jeito que Mark contou, a voz dela já começava a subir, com aquele tom cortante que eu conhecia tão bem. Ela está doente. Ela precisa de mim. Sinto muito, senhora, mas seu nome não consta no contrato, e a senhorita Shepard pediu especificamente que não autorizássemos sua entrada sem a aprovação direta dela. E foi aí que Patrícia Shepard mudou de tática. Ela não ficou violenta, Leia, a voz de Mark estava tensa ao telefone. Isso teria sido mais fácil de lidar. Ela ficou bem no meio do saguão, lágrimas escorrendo pelo rosto, e começou a agarrar as mangas dos moradores que tentavam passar. Ela dizia para eles: sua filha está sendo mantida contra a vontade. Ela está passando por um colapso e nós estamos impedindo uma mãe de salvar sua filha. Fechei os olhos com força, sentindo uma onda de náusea subir. Era tudo tão perfeitamente calculado. Quando Marcos pediu que ela se afastasse, Mark continuou. Ela se sentou. Ali mesmo, no chão de mármore em frente aos elevadores. Ela gritou: eu não vou a lugar nenhum. Chamem a polícia. Deixem que vejam como tratam uma mãe preocupada. Ela tinha causado uma cena, bloqueando a entrada, criando um espetáculo que fez moradores pegarem seus celulares para filmar. Ela usou a pena dos estranhos como arma contra os protocolos de segurança do prédio. A polícia precisou intervir, não porque ela fosse violenta, mas porque se recusou a cumprir a ordem de invasão criminal e estava causando distúrbio civil. Mark terminou. Ela nos forçou a agir. Quando os policiais chegaram, minha mãe já tinha se entregado totalmente ao papel de vítima. Ela chorava para os oficiais, mostrando a chave antiga como prova de seus direitos, implorando para que obrigassem o prédio a deixá-la entrar. Mas Marcos seguia suas instruções.
E Mark Ellison tinha o contrato, com apenas o meu nome. E a polícia tinha uma mulher causando distúrbio em propriedade privada que se recusava a sair. Eles registraram um boletim oficial, com o número do caso e tudo. Depois, ordenaram que ela saísse e não voltasse. Senhorita Shepard, a voz de Mark cortou meu silêncio horrorizado, preciso deixar algo claro. Este prédio tem uma reputação a manter. Temos moradores idosos, famílias com crianças, e não podemos ter esse tipo de espetáculo acontecendo no saguão. Entendo, sussurrei, segurando o celular com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Sinto muito. Se isso acontecer de novo, continuou, com o tom gelado como gelo, seremos forçados a encerrar seu contrato antes do prazo, e quero que você entenda o que isso significa. Isso vai aparecer no seu histórico de aluguel. Seu score de crédito será afetado. Todo proprietário com quem você tentar alugar no futuro vai ver que você foi despejada por justa causa. Minha visão embaçou. Nos Estados Unidos, o score de crédito não é só um número, é a sua segunda vida. Ele determina se você pode alugar um apartamento, comprar um carro, às vezes até conseguir um emprego. E o histórico de aluguel? É a diferença entre ter um lar e ser rejeitada em todas as aplicações. Eu estava na beira de um precipício, e as mãos da minha mãe estavam nas minhas costas. Não vai acontecer de novo, disse, e cada célula do meu corpo dizia que era verdade. Eu prometo, Sr. Ellison, não vai. Faça com que não aconteça, e ele desligou. Fiquei ali, na minha mesa, cercada pelas coisas comuns da vida corporativa, xícaras de café, planilhas, posteres motivacionais, sentindo algo se quebrar dentro do meu peito. Naquela noite, liguei para Hannah e Maya. Nos encontramos no apartamento da Maya, um estúdio aconchegante que cheirava a velas de baunilha e segurança. Eu contei tudo para elas. O saguão, a polícia, a ameaça ao meu contrato, a maneira como minha mãe tinha usado sua própria performance para tentar forçar sua entrada de volta na minha vida. Ela vai me arruinar, eu disse, e minha voz quebrou. Ela vai destruir meu crédito, meu histórico de aluguel, tudo pelo que trabalhei, e ela nem se importa. Ela vai queimar minha vida inteira só para provar que ainda pode me controlar. Hannah, que conhecia minha família desde a faculdade, se inclinou e pegou minhas mãos, com um olhar intenso. Leia, me escuta, eles não te amam, eles querem te possuir. Hannah está certa, Maya acrescentou, baixinho. Amor não é assim. Amor não senta no chão do saguão gritando mentiras para estranhos. Isso é posse, isso é controle. Mas ela é minha mãe. E você é uma mulher adulta com direitos, Hannah interrompeu. Você tentou limites, tentou conversar, tentou tudo que fosse razoável. Ela respondeu fazendo a polícia se envolver. O que mais ela precisa fazer para você aceitar que ela não vai parar? Olhei para minhas duas melhores amigas, a única família que eu havia escolhido, e senti algo mudar. Não era exatamente raiva. Era clareza. O que eu faço? Perguntei. Você se protege, disse Maya, firme. Procura um advogado. Pede uma ordem de restrição. Faz com que seja legal, oficial, documentado. Faz com que, se ela tentar de novo, haja consequências que realmente importem. Hannah assentiu. Você estava lutando com uma mão amarrada porque ainda acreditava que apelar para o lado bom dela funcionaria. Mas não existe lado bom. Pelo menos, não quando se trata de você. Elas estavam certas. Eu tinha me agarrado à fantasia de que, em algum lugar dentro de Patricia Shepard, existia uma mãe que acordaria e veria o que estava me fazendo. Mas essa mãe, se alguma vez existiu, já não existia mais. Peguei meu celular e olhei a troca de mensagens com meu pai. Aquela em que ele falava sobre o pagamento da minha faculdade. Aquela em que me chamava de egoísta e ingrata. Então abri minhas fotos e procurei a captura de tela que tinha feito com o número de Mark Ellison. Preciso de uma cópia desse boletim de ocorrência, disse em voz alta. Maya ergueu as sobrancelhas. Por quê? Por quê? Repeti. Porque não estou pedindo mais educadamente. Vou levar isso ao tribunal. O silêncio é uma arma. E eu a usei como uma lâmina. Por 48 horas depois do incidente no saguão, meu celular virou um campo de batalha que eu me recusei a entrar. As mensagens da minha mãe chegaram aos montes, cada um míssil cuidadosamente feito para atingir um alvo emocional diferente. Não posso acreditar que você chamou a polícia da sua própria mãe. Nós te criamos melhor que isso. Todo mundo quer saber onde erramos.
Você sabe o quanto isso é humilhante? A pressão do seu pai está altíssima. Se algo acontecer com ele, é culpa sua. As mensagens do meu pai eram piores, porque vinham enroladas em linguagem de dinheiro e obrigação. Estamos dispostos a perdoar os $40.000 se você se desculpar e devolver a chave. Esta é sua última chance de consertar as coisas antes de tomarmos medidas legais. Você está jogando fora sua família por causa de uma fechadura. Pense no que está fazendo. Eu não respondi. Nenhuma vez. Cada mensagem ficou sem resposta, cada recado de voz não foi ouvido. Ainda não bloqueei eles, porque cada mensagem era uma prova. Cada ameaça, cada chantagem emocional, cada manipulação era mais um tijolo no caso que eu estava construindo. Eles achavam que meu silêncio era medo. Achavam que eu estava encolhida, me preparando para me render. Eles não faziam ideia de que eu estava me preparando para a guerra. Na quinta de manhã, fui ao banco e saquei $300 do meu fundo de emergência. A caixa contou as cédulas com eficiência mecânica, sem perceber que estava me entregando munição. $300. No grande esquema das coisas, não era muito. Mas era suficiente para abrir os papéis no tribunal, suficiente para tornar meus limites legalmente obrigatórios, suficiente para, finalmente, fazê-los parar. Do banco, eu fui direto para o escritório do Westside Towers. Mark Ellison levantou os olhos do computador com uma desconfiança quase visível quando eu bati na porta. Senhorita Shepard. Senhor Ellison, preciso de uma cópia do boletim de ocorrência do incidente envolvendo minha mãe, mantive a voz firme. Profissional. Para fins legais. Ele me estudou por um longo momento e depois assentiu lentamente. Posso providenciar. Me dê 10 minutos. Quando ele voltou, me entregou 3 páginas grampeadas, o boletim oficial do Departamento de Polícia de Chicago, com o número do caso, nomes dos policiais e depoimentos das testemunhas. O relato de Marcos sobre o comportamento da minha mãe era devastador em sua precisão clínica. O sujeito causou distúrbio civil impedindo o acesso de moradores e se recusando a sair do local. Fez alegações falsas sobre o bem-estar dos moradores para provocar a intervenção de terceiros. Recusou múltiplos pedidos para deixar a propriedade privada. Obrigada, disse baixinho. Senhorita Shepard, disse Mark, enquanto eu me virava para sair, espero que você esteja lidando com isso. Estou, respondi. Eu prometo que estou. Mais tarde naquele dia, o prédio do Tribunal Distrital do Condado de Cook era imponente, como toda a arquitetura governamental, concreto e autoridade, feito para fazer você se sentir pequena. Segurei minha pasta de provas e passei pelos detectores de metal com a cabeça erguida. O cartório ficava no 3º andar. Atrás do balcão, uma mulher na faixa dos 50 anos, com olhar afiado e mãos eficientes. A placa dizia, Dana Whitmore. Preciso pedir uma ordem de restrição, disse. Dana nem piscou. Ela provavelmente já tinha ouvido essa frase milhares de vezes. Temporária ou permanente? Temporária, por enquanto. Ela deslizou um formulário pelo balcão. Preencha. Seja específica sobre datas, horários e incidentes. Se tiver documentação, ajuda. Sentei em uma das cadeiras de plástico fixadas no chão e comecei a escrever. Tudo saiu na página, a chave não autorizada, a invasão no meu apartamento, a troca das fechaduras, o colapso no saguão, o boletim da polícia. Tomei cuidado para enfatizar a linguagem legal específica que tinha pesquisado na noite anterior. Que o comportamento crescente da minha mãe constituía uma ameaça real e imediata à minha saúde mental e à segurança do meu lar. Anexei as impressões das mensagens de texto dos meus pais que tinha preparado no escritório mais cedo. Quando levei a petição completa de volta para Dana, ela leu com prática e atenção. Sua expressão não mudou, mas quando chegou ao boletim da polícia, ela fez uma pausa. Isso é uma boa documentação, disse, olhando para mim. A maioria das pessoas não tem isso. Aprendi rápido, respondi. Ela carimbou os papéis, processou meu pagamento de $300 e me entregou o recibo. A juíza Ramírez é justa nesses casos. Você não pode perder. Não se preocupe. Obrigada, disse, segurando os papéis com mãos trêmulas. Muito obrigada. A expressão de Dana suavizou apenas um pouco. Você está fazendo a coisa certa. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Do tribunal, voltei para falar com Mark Ellison. Desta vez, eu estava preparada. Senhor Ellison, hoje eu pedi uma ordem de restrição.
Coloquei as cópias na mesa dele, a petição da TRO, o boletim de ocorrência, o recibo do tribunal. Quero que saiba que estou levando isso a sério. Ele pegou os documentos, lendo com cuidado. Isso está bom. Muito bom. Tem mais uma coisa, continuei, com o coração batendo forte. Preciso encerrar meu contrato de aluguel antes do prazo. Sua expressão ficou séria. Senhorita Shepard, você sabe que há uma penalidade. Seção 14.3 do Illinois Safe Homes Act, interrompi. Inquilinos que são vítimas de perseguição ou assédio com boletins de ocorrência documentados podem terminar o contrato sem penalidade se houver uma ameaça real e imediata no local. Eu tenho o boletim da polícia. Eu tenho a petição da ordem de restrição. Eu me encaixo nos critérios. Mark me encarou por um longo momento, depois olhou para os papéis. Eu observei montar as peças, o risco de responsabilidade se me mantivesse aqui, a ameaça contínua da minha mãe aparecer e causar mais cenas, a proteção legal que eu estava invocando. Finalmente, ele assentiu. Quando você quer sair? Até o fim da próxima semana, se possível. Vou cancelar a multa, e ele disse. Mas você precisa sair até o dia 31. Senhorita Shepard, você está fazendo a escolha certa. Não. Saí daquele escritório com a cabeça girando. A multa por quebrar o contrato teria sido mais de $2.000, dinheiro que eu não tinha, dinheiro que teria me prendido ali. Em vez disso, eu tinha acabado de economizar cada centavo. Dinheiro que agora podia usar como depósito para um novo apartamento. Dinheiro que eu podia usar para desaparecer. Meu celular vibrou. Outra mensagem da minha mãe. Vamos aí no sábado que vem para conversar pessoalmente. Levamos almoço. Seu favorito? Carne assada. Li a mensagem e senti apenas uma determinação fria. No próximo sábado, eu não estaria mais ali. E quando eles percebessem o que eu tinha feito, já seria tarde demais. 5 dias depois, aprendi que o preço da liberdade muitas vezes é o conforto. Assinei o contrato do novo apartamento na terça-feira à tarde. O estúdio novo, no Riverside Towers, era mais seguro, porteiro, chave eletrônica, câmeras por todo lado, mas era sufocantemente pequeno. Era o único lugar que eu podia pagar e que oferecia o nível de segurança que eu precisava. Meu orçamento estava destruído. Os $300 do processo, o depósito, o primeiro mês de aluguel, tudo me deixou sem nada. Na sexta-feira à noite, fiquei no meu antigo apartamento, olhando para o sofá em L que eu tanto amava. Foi a primeira coisa realmente boa que eu comprei para mim mesma. Ele não cabia no elevador novo. E mesmo que coubesse, não caberia no novo apartamento. A gente vai ter que deixar, eu disse para Hannah, com a voz vazia. A gente pode tentar virar ele. Não dá. E eu não posso pagar um caminhão maior nem um depósito. Então arrastamos o sofá até a calçada. 20 minutos depois, vi alguém levar. Naquela noite, no meu novo apartamento, uma fortaleza segura, dormi em um colchão jogado direto no chão. Comi miojo instantâneo porque eu tinha exatamente $30 na conta corrente para sobreviver até o dia do pagamento. Minhas costas doíam, meu estômago roncava, e o quarto era tão pequeno que eu conseguia tocar as paredes opostas se esticasse os braços. Mas, pela primeira vez em 26 anos, dormi sem sonhar que alguém ia invadir. Às 2 da manhã, coloquei as chaves do apartamento antigo na caixa de devolução da administração. Mark Ellison encontraria tudo na manhã seguinte, junto com o formulário de mudança de endereço, que indicava o endereço da Hannah para correspondência, não o meu endereço novo. Mais uma camada de proteção. Mais um muro entre eles e eu. Acabou? Perguntou Hannah, quando entrei de volta na van. Acabou, confirmei. Maya ligou o carro. Então vamos te levar para casa. Patrícia e Robert foram até meu antigo apartamento no sábado à tarde. Eu sei disso porque Hannah, que estava observando o prédio antigo de um café do outro lado da rua, sim, entramos em modo vigilância total, me mandou uma mensagem às 15h47. Eles chegaram. Sua mãe está usando um cardigan creme e carregando uma travessa de comida. Seu pai parece irritado. Imaginei a cena, Patrícia, armada com comida reconfortante e lágrimas falsas, planejando sua intervenção. Robert, provavelmente ensaiando o discurso sobre responsabilidade, dívidas e como eu estava sendo dramática. Os dois convencidos de que eu estava encolhida lá dentro, fraca demais para manter meus limites, pronta para desmoronar assim que eles pressionassem o suficiente. Eles bateriam na porta. Nada.
Bateriam de novo. Mais forte. Nada ainda. Patrícia colocaria o ouvido na porta, tentando ouvir algum movimento. Silêncio. No fim, encontrariam Mark Ellison. Ele checaria os registros, com a expressão neutra e profissional. A senhorita Shepard encerrou o contrato e se mudou no começo da semana. Não tenho um endereço de encaminhamento além de uma caixa postal da amiga. Não posso fornecer essa informação. Política de privacidade. Às 16h23, Hannah mandou outra mensagem. Eles acabaram de ir embora. Sua mãe estava furiosa. Seu pai estava gritando com ela no estacionamento. Fiquei olhando para o celular, esperando. Ele tocou às 16h31. Celular da mãe apareceu na tela. Eu tinha bloqueado os números deles dias antes. Mas sabia que, cedo ou tarde, eles encontrariam um jeito de burlar, pegariam telefones emprestados, usariam números novos, qualquer coisa. Então criei um número separado no Google Voice e dei para exatamente 3 pessoas, Mark Ellison, meu RH e o tribunal. Esse número encaminhava para meu telefone real, mas com um toque especial. A ligação estava chegando por essa linha. Ou seja, eles ou convenceram o gerente do prédio antigo a me entregar o número ou acharam em algum formulário esquecido. Atendi no quarto toque. Alô? Onde você está? A voz da Patrícia era gelo envolto em fúria. O que você fez? Me mudei, disse calmamente, sentada de pernas cruzadas sobre o colchão no chão. Como é meu direito legal, como adulta, com meu próprio contrato de aluguel. Você não pode simplesmente desaparecer. Posso sim. E desapareci. A voz de Robert entrou no viva voz. Leia, isso é ridículo. Fomos até aí para falar com você, e você se foi. Que tipo de filha faz isso? O tipo que registra boletins de ocorrência, lhe interrompi. O tipo que documenta assédio. O tipo que toma medidas legais quando os pais se recusam a respeitar limites básicos. Silêncio. Medidas legais? Ele disse, com incredulidade. Respirei fundo, saboreando o momento. A petição da ordem de restrição tinha sido aceita pelo tribunal com base no boletim da polícia da semana passada. O juiz analisou as provas, invasão, entrada não autorizada, assédio, tudo. Os papéis seriam oficialmente entregues. Você está blefando. A voz da Patrícia tremeu. Estou? Disse eu. Acho que você vai descobrir quando o oficial de justiça aparecer. Desliguei. Minhas mãos estavam firmes. Minha respiração, calma. Eu me senti poderosa de um jeito que nunca tinha sentido antes. Não o poder cruel de dominar alguém, mas o poder silencioso de se proteger. O poder de impor limites, não por esperança ou culpa, mas pela lei. Evan Brooks estava esperando na entrada da casa deles quando eles voltaram naquele dia. Hannah me deu o nome dele. O primo dela trabalhava em um escritório de advocacia que o usava com frequência. Ele é o melhor, ela prometeu. Profissional, persistente, e não aceita besteira de ninguém. Eu paguei a ele $200 do meu fundo de emergência, que já estava apertado. Valeu cada centavo. Segundo a mensagem do Eva enviada às 18h02, Patrícia e Robert chegaram na casa deles às 17h58, ainda discutindo. Ele se aproximou da janela do motorista antes mesmo de Robert desligar o carro. Robert Shepard? Patrícia Shepard? Vocês foram notificados. Ele entregou o envelope grosso de papel pardo pela janela. Dentro, a ordem de restrição temporária, a data do tribunal, o boletim da polícia, cópias das mensagens da Patrícia, fotos do meu apartamento depois da invasão dela, uma linha do tempo detalhada do assédio. Tudo documentado. Tudo incontestável. Eva me enviou uma foto. Os rostos dos meus pais visíveis pelo para-brisa, pálidos e chocados, o envelope aberto no colo do Robert. Trabalho concluído. Pareciam ter visto um fantasma. Bom trabalho, senhorita Shepard, descreveu ele. Fiquei olhando para aquela foto por muito tempo. A boca da minha mãe aberta em aparente protesto. A mão do meu pai congelada no meio de um gesto, com um documento legal em cima do joelho que ele não podia intimidar nem usar culpa para escapar. Eles não tinham apenas perdido o controle sobre mim, estavam enfrentando consequências reais. Daquelas que vêm com datas de tribunal, restrições legais e registros públicos. Salvei a foto e depois a apaguei. Não precisava de troféu.
Eu tinha algo melhor, liberdade. Quando as estações mudaram, 3 meses depois, a frieza necessária já estava instalada, e minha vida tinha se transformado completamente. Não houve cafés de reconciliação cheios de lágrimas. Não houve confrontos dramáticos em estacionamentos. Não houve visitas surpresa ou jantares emboscados. A ordem de restrição temporária se tornou permanente depois de uma breve audiência, em que a juíza Ramírez analisou as provas, ouviu o advogado da Patrícia alegar que tudo era um mal-entendido familiar e então declarou, de forma firme: usar a equipe de segurança do prédio e criar um distúrbio civil para conseguir entrar na casa de um adulto não é um mal-entendido. É assédio. Ordem concedida por 1 ano, renovável se houver violações. Minha vida agora existia atrás de um muro de segurança profissional. O porteiro do Riverside Towers, Marcos, um ex-marine aposentado com um sorriso caloroso e zero paciência para besteira, sabia meu rosto, sabia meu horário, sabia que absolutamente ninguém subia para o apartamento sem minha autorização explícita. Seus pais? Ele perguntou na minha primeira semana, depois que Patrícia de alguma forma encontrou meu novo prédio e tentou passar pelo balcão com conversa fiada. Especialmente não meus pais, confirmei. Ele assentiu uma vez. Entendi. Pode deixar comigo. Ela tentou mais 2 vezes. Em ambas, Marcos a direcionou educada, mas firmemente, a sair da propriedade, ou chamaria a polícia. Em ambas, ela saiu. Na terceira vez, ele chamou a polícia. Ela não voltou depois disso. Minhas finanças ainda estavam se recuperando. A mudança tinha esgotado meu fundo de emergência, apesar de a multa de quebra de contrato ter sido cancelada, junto com o depósito de segurança, o primeiro mês de aluguel, o caminhão de mudança, a taxa do EVA e o processo dolorosamente lento de comprar móveis novos para substituir o que não cabia. Minha conta corrente estava quase vazia. Minha poupança, quase zerada. Eu ainda comia refeições baratas, mas elas tinham um gosto melhor em um apartamento que realmente era meu. Mas me sentia rica de formas que nada tinham a ver com dinheiro. Sentia riqueza quando chegava em casa e meu apartamento não tinha sido invadido. Riqueza quando o telefone tocava e eu não sentia ansiedade. Riqueza quando fazia planos sem calcular se seriam interrompidos por uma visita surpresa. Hannah e Maya se tornaram minha família escolhida, as irmãs que eu escolhi, não herdei. Jantávamos toda quarta-feira, uma tradição fixa, sagrada e inquebrável. Elas estiveram comigo em cada momento da minha fuga, em cada pequena vitória, em cada revés. Você parece diferente, observou Maya uma noite, gesticulando com a taça de vinho. Mais leve, de alguma forma. Estou mais leve, concordei. Eu não carregava mais as expectativas deles. Hannah ergueu a taça. Aos limites, disse ela. Que sejam altos, fortes e com câmeras de segurança. Brindamos a isso. O trabalho também tinha ficado mais fácil. Meu chefe percebeu a mudança no meu comportamento durante a avaliação anual. Seu desempenho melhorou muito no último trimestre, disse ela, olhando minhas métricas. Mais focada, mais confiante nas apresentações, seja lá o que você estiver fazendo, continue assim. Sorri. Só algumas mudanças pessoais. Equilíbrio melhor entre trabalho e vida pessoal. O que eu não disse, é incrível quanta energia você tem para a própria vida quando não está constantemente se defendendo de invasões. Minhas campanhas de marketing ficaram mais afiadas, mais criativas. Apresentei 3 novas ideias só no último mês, e 2 já tinham sido aprovadas para implementação. Meu salário ainda era $55.000, mas me disseram que um aumento era provável no próximo ciclo de avaliação. Eu estava construindo algo. Não só me recuperando, mas construindo ativamente uma vida minha, moldada pelas minhas escolhas, protegida por limites que lutei para impor. Uma noite, no final de maio, sentei na minha pequena varanda, mal dava para uma cadeira e um vaso de planta, mas era minha, observando o skyline de Chicago ficar dourado com o pôr do sol. Meu celular estava na mesa ao lado, silencioso. Eu já estava acostumada com o silêncio. No começo, tinha sido assustador. A ausência de contato constante, de exigências constantes, de crises constantes. Agora parecia paz. O celular vibrou. Olhei para a tela. Número desconhecido. Quase não abri. Mas algo, curiosidade, talvez, ou só a confiança de saber que eu estava segura, me fez tocar a notificação. A mensagem apareceu. Mãe fez o seu meatloaf favorito. Papai disse que vai perdoar a questão do dinheiro se você vier jantar em casa. Sentimos sua falta.
Fiquei olhando para as palavras, analisando como se fossem uma estratégia de marketing, que, de certa forma, era o mesmo. Marketing para me convencer de que eu ainda era filha que eles podiam controlar. O meatloaf. Manipulação emocional. A comida de conforto da minha infância, usada como arma para despertar nostalgia e saudade. O perdão do pai. Pressão financeira. Os imaginários $40.000 pendurados como cenoura. A ameaça implícita de que eu ainda devia a eles, ainda precisava da aprovação deles. Sentimos sua falta. A culpa. Não amamos você ou estávamos errados, só a simples sugestão de que minha ausência estava causando dor a eles, e, portanto, eu era responsável por consertar isso. Eu tinha lido artigos de psicologia suficientes nos últimos 3 meses para reconhecer o padrão. Isso era overem, a tentativa de me sugar de volta para o ciclo, por qualquer meio necessário. Quando a agressão falhava, eles mudavam para a nostalgia. Quando ordens não funcionavam, tentavam barganhar. Clássico manual de narcisista. Senti algo ao olhar aquela mensagem. Não culpa, nem saudade, nem tristeza, nem arrependimento. Senti pena. E por baixo da pena, uma indiferença enorme e fria. Pena de 2 pessoas tão incapazes de aceitar a realidade que ainda tentavam as mesmas táticas, ainda convencidos de que a combinação certa de botões faria eu ceder. Pena do desespero por trás de um celular descartável e de um convite para jantar embrulhado em manipulação e indiferença. Porque as ações deles não tinham mais poder de me machucar, eles não podiam me ver como pessoa. Só como um papel que precisava ser preenchido. Filha obediente. Criança permanente. Sistema de apoio emocional. Eu nunca mais seria isso. Toquei no número no topo da tela. O menu de opções apareceu. Meu polegar pairou sobre bloquear contato por um instante, não por hesitação, mas por reconhecimento. Era isso. A última porta se fechando. O último fio cortado. Pressionei. A tela confirmou, contato bloqueado. Deixei o celular de lado e olhei de volta para o Skylline. A cidade brilhava na escuridão crescente. 1000 luzes em 1000 janelas. Cada uma representando alguém vivendo sua própria vida. Lutando suas próprias batalhas. Construindo sua própria paz. No absoluto silêncio da minha varanda, com a cidade zumbindo lá embaixo e as estrelas começando a aparecer no céu, sorri. Eu estava segura. E eu estava livre.